Boa tarde. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso Psicoclínica, o nosso programa focado em psicólogos que vivem de psicologia clínica ou que desejam viver de psicologia clínica. Então, se você já chegou por aqui, aperte esse aviãozinho, caminhe essa live para os seus amigos, seus colegas de profissão. Se você está assistindo a gravação, faça o mesmo. Compartilhe esse trabalho com os seus colegas. Vamos juntos esparramar essa boa nova, essa notícia, né, que tem um canal específico para psicólogos clínicos, para fortalecer a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso fazer profissional. Bom, gente, eu quero dizer que a nossa próxima turma inicia no dia 27 de fevereiro, nosso programa de acompanhamento e desenvolvimento profissional focados em psicólogos. E se você ficou de fora e ainda tem o desejo de participar dessa turma, nos mande um direct. Vou te colocar em contato com a nossa equipe e a gente pode ainda dar um jeito nisso até dia 27 de fevereiro para que você faça parte dessa jornada e não caminhe mais sozinhos. Faça parte dessa grande rede de apoio de profissionais da psicologia. Esse canal, gente, ele existe para isso, né? Para que a gente possa se fortalecer, construir a psicologia no nosso país, esparramar um excelente trabalho, para que as pessoas possam perceber valor naquilo que você faz e que a gente possa impactar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que, às vezes, eu escuto alguns depoimentos de pessoas que procuraram pelo profissional da psicologia e então eles falam assim: nossa, eu fui no psicólogo e nada aconteceu. Ou eu fui no psicólogo e não foi tão bom. Gente, às vezes um atendimento que não é feito de forma adequada, um acolhimento que não é feito de uma forma que a pessoa sinta valor naquele serviço, ele não prejudica somente o trabalho daquele profissional. Ele prejudica todos nós psicólogos clínicos. As pessoas, elas saem falando mal da nossa profissão, do nosso fazer. Então, esse trabalho, tudo aquilo que a gente faz aqui, é para que você se sinta cada vez mais seguro, mais confiante, para que você saiba exatamente o que deve ser feito desde a primeira sessão e até antes dela, para te dar mais ferramentas, repertório, para que você, psicólogo clínico, aproveite a oportunidade daquela pessoa que saiu da casa dela, ou que ligou a tela, né, ligou o telefone para fazer um atendimento online, e ela tomou a decisão de cuidar da vida dela com você, e ela não se arrependa, né? Que ela tenha essa sensação de que bom que eu escolhi você para ser a pessoa que vai me acompanhar nessa jornada da vida, me ajudando a organizar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas decisões, os meus comportamentos, porque, gente, se faz necessário cada vez mais a nossa profissão. Pós-pandemia, a gente teve mais certeza disso. Então, que você que está aqui e é psicólogo possa aproveitar essa oportunidade de servir a vida através da psicologia cada vez melhor. Então, seja muito bem-vindo, aqui é o seu lugar. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante. E há mais de 20 anos, né, eu entrei na faculdade em 2000, então há 23 anos eu estudo psicologia, estudo diversos temas da psicologia, sou professora de psicologia. Nós resolvemos trazer temas para além dos programas de pós-graduação, para além dos muros da faculdade. Nós resolvemos trazer esses temas para serem trabalhados aqui nesse canal. Então aproveite cada live, volta lá, identifique quais temas que tem a ver com o momento que você está vivendo, reparando arestas da nossa formação, ampliando o seu repertório. Então aproveite cada conteúdo, ele é gratuito e para você. Esse trabalho existe para isso. Eu costumo dizer que eu não estou aqui sozinha. Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Valpsicólogos, nossos parceiros do Psicoclínica, os nossos alunos, os nossos futuros alunos. Muito obrigada pela parceria, pelo apoio. Muito obrigada por caminhar juntos com a gente, porque esse trabalho só faz sentido se vocês usufruírem, colocarem em prática e fazerem da sua vida, através da psicologia, uma vida melhor. Muito obrigada. Hoje, então, o nosso tema é... Eu fiquei pensando, né? Tem uma frase que está martelando na minha cabeça que tem a ver com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. E então, o título de hoje é Do que precisa o psicólogo? Né? E a gente vai olhar para essa palavra, precisar. Bem diferente da palavra querer, tá, gente? Lá no final a gente vai fazer essa distinção, mas eu convido vocês para refletirem sobre essa palavra comigo e pensando assim, do que precisa o psicólogo? Muitas das vezes, gente, eu e Juliana, principalmente assim, fazendo cursos, né, o Luca, a gente escuta algumas coisas assim. Às vezes, as pessoas, elas vão muito atrás
daquilo que elas querem, assim, aquele resultado final, aquele sonho realizado. E ela não percebe, ela não pensa na jornada, ela não pensa no que ela precisa fazer para alcançar aquilo que ela deseja. E aqui nós somos psicólogos, né? Então vale muito a pena a gente pensar nisso de diversas formas. Kátia, qual vai ser então, né, o pulo do gato, assim, o que vai fazer brilhar os olhos das pessoas para elas não desistirem da jornada, do percurso, das ações, do fazer, porque elas só ficam mirando lá no resultado final. Gente, isso é tão comum no consultório. Josi chegou aqui, né? Me ajuda aí, Josi, vai compartilhando aí aquilo que também você vive, quem tá aqui ao vivo com a gente, vai dando exemplos aí, por favor. Vai participando, é modelo de live, mas bora participar. Às vezes o paciente, ele chega numa primeira sessão, né? A gente já falou isso aqui. O processo, ele começa dentro da pessoa, às vezes antes elas nos conhecer. Aí então ela tá lá vivendo a vida dela, normalmente, né? Ou não tão normalmente assim. E um dia ela toma uma decisão, nossa, já ouvi falar de psicologia, já ouvi falar de psicoterapia, ou alguém me falou que era importante fazer terapia, ou eu conheci um psicólogo, conheci uma psicóloga, fui numa palestra, eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um Reels, ou eu fui ao médico, o médico falou que era necessário que eu tivesse um acompanhamento. Né? Alguém, uma voz chegou, a própria pessoa foi buscar. E aí então ela pensa assim, pra que eu vou fazer terapia? Por qual motivo eu destinaria um valor do meu dinheiro, do meu orçamento, para minha saúde emocional, para minha saúde mental, né? Assim como a gente destina para alimentos, para educação, para transporte, para segurança, para moradia. Por que eu deveria, né, destinar, ao invés de uma saúde física, um dente, um óculos, né, um oftalmologista, um ginecologista? Por que eu destinaria um dinheiro para um psicólogo, um profissional de promoção de saúde mental e emocional? Gente, primeiro que culturalmente a gente precisa construir e desconstruir muitas coisas sobre a nossa profissão. Imagine a quantidade de pessoas no mundo inteiro que vai ferrando a própria vida por não cuidar da sua saúde mental e emocional. Porque as coisas, elas começam dentro da gente, no nosso pensamento, nas nossas emoções, nas histórias que a gente conta pra gente mesmo, em tudo aquilo que a gente viveu em relação às nossas famílias, qual o texto que se repete dentro da gente, qual a interpretação que a gente dá para isso. E inúmeras decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, elas são baseadas nesse repertório interno, que são conscientes e inconscientes, mas que estão aqui, habitados dentro da gente. E cada etapa da vida, né, na infância, adolescência, fase adulta, mais maduros, esse corpo ele vai mudando, ele vai se transformando, mas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, linguagem, eles estão ali, formando quem somos, como nos comportamos, quais escolhas fazemos, como nos relacionamos. Então a pessoa vai lá, ela toma aquela decisão, vou fazer terapia. Então agora decidi, vou destinar um dinheiro para isso. Vou me dedicar a cuidar de mim semanalmente, de 15 em 15 dias, vai ser um processo. Eles falam que terapia, né, é um acompanhamento, mas tem gente que deseja resolver as coisas numa única sessão, como se fosse uma consulta. Ele acha então que ele vai chegar, né, diante de diversos dilemas da vida dele, e em um encontro ele vai resolver toda a vida. Bom, aqui também a gente já disse que é muito importante que a gente tenha essa perspicácia, para que a gente tenha essa habilidade de fazer cada atendimento ser único. Porque a gente nunca sabe se o paciente vai voltar, se ele vai ter vida, se a gente vai ter vida. E que sim, a gente pode, naquele momento, naquele encontro, fazer o melhor atendimento que a gente pode para acolher aquela pessoa. E minimamente ela perceber resultado daquele primeiro encontro. E não significa, gente, um resultado de resolução de todas as questões da vida dessa pessoa. Até porque, gente, todas as questões são muitas questões. E quando a gente está falando de coisas inconscientes, significa que existem decisões, pensamentos que nós temos no nosso dia a dia que a gente não tem tanta noção assim, não está no nosso campo de consciência. A gente repete muitas vezes algumas manotas do dia a dia porque a gente não sabe sobre algo que nos move em relação àquilo. Mas quantos de nós, independente de um processo terapêutico, tem o desejo de que as coisas aconteçam da noite para o dia? Quantos de nós temos o desejo daquilo que a gente precisa ser resolvido numa única ação, num único momento, numa única semana, numa única campanha? Quantos de nós temos esse desejo infantil e mágico das coisas se resolverem da noite para o dia? Então,
Hoje o nosso convite, a nossa reflexão é: se você puder, pega um papel, uma caneta, um caderno. Eu já te falei para separar um caderno para o Psicoclínica, assim, separe um caderno para nossa página. Toda semana a gente tem um conteúdo que confronta, que reflete, que faz construir e desconstruir algo das nossas vidas. E aí eu vou pedir para que vocês enumerem, assim, façam uma lista daquilo que vocês precisam. Imagine, Jesus colocou assim: cuidar da parte que carece de cuidado é um processo. A resistência é bem comum na psicoterapia. Exatamente, né? E aí, né, Josi, quando, graças ao bom Deus, ok, alguma coisa que a pessoa acredite, né? Ela já resolve fazer o processo, ela começa o processo, ela entende que ela está no processo. E então, se ela oferece algum tipo de resistência ao longo da jornada, aí, ok, né, ela tá ali. Mas você já imaginou a quantidade de gente que abandona o processo, que deixa de fazer, porque na verdade ela deseja o resultado final, ela deseja uma mágica, ela não quer o trabalho de chegar até lá. Eu entendo, gente, o nosso cérebro ele foi feito para isso, tá? Tem um estudo de neurociência que fala que tudo aquilo que parece que vai nos dar mais trabalho, e o nosso cérebro ele foi projetado para nos proteger, para a sobrevivência, ele vai querer economizar energia. Então, se a gente já visualiza algo feito, bonito, pronto, isso nos dá mais motivos, né? Para agir, mais motivação, para talvez ter um comportamento para chegar até lá. Mas a gente não vende aqui mágica. A gente aqui vende realidade. E eu sei que dói, né? A realidade às vezes ela é nua, ela é crua, ela machuca, ela não é tão fantasiosa, ela não é tão colorida assim, né? Virar adulto é árduo. Se tornar adulto dá trabalho. Quando a gente começou esse trabalho, um dos nomes que saltou pela nossa cabeça tinha a ver com o processo de adultecer. E era um dos nomes, né? Eu lembro que a gente estava brincando com os nomes, fazendo uma chuva de ideias, e uma delas era assim: proibidão para menores. A gente estava com desejo, né, de trabalhar com adultos. A gente estava querendo fazer e ajudar as pessoas e nos ajudar nesse processo de adultecimento. O tanto que dá trabalho virar adulto, gente. Tudo isso que a gente quer com facilidade, tudo isso que a gente quer com um passo de mágica, tudo isso que a gente deseja que alguém resolva pra gente, são os nossos desejos infantis. Porque na infância alguém foi lá e fez por nós. Era necessário, era obrigatório, era uma necessidade, era daquilo que a gente precisava. Uma criança que é recém-nascida, ou ainda muito pequena, ela não sabe lá preparar o próprio leite. Ela não sabe se limpar. Ela não vai pedir uma comida no iFood. Ela, de repente, não sabe nem verbalizar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está passando. Então, alguém traduzia, né? No psicodrama chama de duplo. Alguém ia lá e falava por nós. Ei, você está com fome? Você está com sede? Isso é dor? Né? Alguém ia lá e falava por nós, realizava os nossos sonhos, adivinhava os nossos pensamentos. Do nada aparecia, né, com um presente, com uma surpresa, com um passeio, com um brinquedo, com uma brincadeira, com um sorriso, com um beijo, com um abraço. Então, tudo isso que ficou gravado em nós, de algo ser resolvido aparentemente facilmente por alguém que não foi fácil para esses pais, mães, cuidadores, né, e adultos que cuidaram da gente, mas para aquela criança que só recebe, né, só toma aquilo que veio, ela não tem o registro do processo, ela não tem o registro do fazer. Ela não sabe o sacrifício, ou quantas noites aquele pai, aquela mãe ficou sem dormir, ou teve que virar a noite no trabalho, fazer muitas contas para aquele presente aparecer no dia do aniversário, no dia das crianças, no Natal, na Páscoa, para aquela viagem surgir no Carnaval, nas férias, para aquele material escolar maravilhoso, ou não, ou aquela mãe criativa, aquele pai criativo que colocou uma capa super transada e aproveitou alguns materiais e lavou a mochila da criança. Não sabe o sacrifício que foi. Então, gente, na hora que hoje, nessa live, daquilo que a gente precisa, bate a nossa porta para refletir, eu vou te convidar para fazer uma listinha aí do que você acha que precisa. Não é o que você quer. Aquilo que você precisa na sua vida, o que você, psicólogo que está aqui, precisa realizar na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O que você acha que precisa? E aí, então, fiz uma listinha aqui, né? Que primeiro, a gente precisa também olhar para qual psicólogo que a gente está falando, né? Que tipo de psicólogo somos? Quem somos nós? Então, somos psicólogos que são homens ou mulheres? Kátia, será que isso faz diferença?
questão do gênero faz diferença? Ou da sexualidade faz diferença? Faz diferença. As necessidades são diferentes. Então, de repente, se você é um psicólogo homem, você precisa de determinadas coisas. Se você é uma psicóloga mulher, você precisa de outras coisas. Faça uma listinha sua aí. A Josi colocou, né? A realidade às vezes humilha a gente. Você é um recém-formado? Ou não, já tem bastante tempo de formado? Ou tá no meio do caminho aí de uns 3 a 5 anos de formado? Você tem uma outra fonte de renda para além do consultório? Ou não, você depende somente da renda do consultório? Ou você tem um outro trabalho que não tem nada a ver com a psicologia? Nesse momento, você está pagando o FIES? A gente está olhando aqui para qual psicólogo que a gente está falando, porque as necessidades são diferentes. É um psicólogo que ainda está pagando o FIES? É um psicólogo que saiu da faculdade pagando a faculdade em dia? É um psicólogo que teve o privilégio de alguém pagar a faculdade para ele? É um psicólogo que aproveitou os estágios na área clínica? É um psicólogo que fugiu dos estágios na área clínica? É um psicólogo que teve a oportunidade de acompanhar algum psicólogo clínico ao longo da formação ou assim que se formou? É um psicólogo que tem um companheiro, uma companheira, ele é casado, casada, conta com alguém? E esse alguém, ele oferece uma qualidade de relacionamento, né? É alguém que apoia, que incentiva, que tá do lado, que aposta nos seus sonhos? Ou é alguém que te joga para baixo, te diminui, não acredita em você, vive falando que psicologia não dá dinheiro, que você tá aí quebrando a cabeça, que não sabe por que você foi fazer esse curso, que psicólogo é tudo coisa de doido? Que tipo de parceiro ou parceira que está do seu lado, né? É algum psicólogo que tem filhos, que não tem filhos? Se tem filhos, esses filhos são pequenos, ainda precisa muito de você ainda tem que se organizar muito a sua agenda para equilibrar, entre levar para a escola, precisar da rede de apoio de alguém, de alguma cuidadora, ou tá em casa atendendo, o filho tá na sala vendo algum programa, não tem ninguém para passar olho nele, ou de repente é um adolescente que já se vira mais e você tem mais autonomia, ou seus filhos são adultos. Qual que é o cenário aí do psicólogo que você é? Tem mais. É um psicólogo, aproveitando se tem filhos, né? Que pode contar com uma rede de apoio, pode contar com vizinhos, pode contar com amigos, pode contar com familiares, pode contar com colegas de trabalho. Eu sou uma psicóloga que conto muito com a minha rede de suporte e apoio de psicólogos maravilhosos que eu conheço ao longo da minha jornada, né? De tempo em tempo eu convido algum aqui para dar o testemunho, para contar a sua vida, para contar da sua jornada, para contar da sua experiência como psicólogo. Josi, você já está na minha lista, hein? Se prepara aí, me dá uma data. Tô atrás de você. São psicólogos que atendem online? São psicólogos que atendem presencial? São psicólogos que atendem por convênio, somente convênio, ou mesclam convênio e particular? Ou são psicólogos que atendem somente particular? São psicólogos que atendem no particular, mas ele segue a tabela do conselho, ele deixa esse valor mais livre, ele verifica cada caso, ou ele olha o valor mínimo, médio e máximo da tabela, do CRP. É um psicólogo que atende somente individual, atende casais, atende grupos, atende famílias. É um psicólogo que já escolheu a abordagem, ele está seguro naquela abordagem de estudo, ele está seguro com os resultados e ferramentas e a filosofia e a profundidade daquela abordagem na atuação dele. É um psicólogo que trabalha numa clínica, trabalha na área de saúde pública, trabalha em hospital ou trabalha em consultório. É um psicólogo que tem disponibilidade de agenda. Ele dá atenção para todas as atividades para além do atendimento. Ele tem noção de todas as outras atividades que são necessárias para ele viver de consultório. É um psicólogo que tem dificuldade ou facilidade de usar as redes sociais a seu favor para divulgar o seu trabalho, o seu fazer, os seus estudos, para contribuir na vida dos seus seguidores, para esparramar a psicologia por aí. Ele tem usado, ele tem facilidade para usar, ou ele tem dificuldade, ele tem trava, ele tem medo, ele está pensando mais nele mesmo do que no outro, ou ele tem medo de exposição, ele tem medo de humilhação, ele tem medo do que em relação à rede social, precisa vencer essa barreira. É um psicólogo que tem aproveitado as outras formas tradicionais de cartão, palestras, visitar escolas, igrejas, fazer essa visitação às vezes no comércio local, divulgar em jornais,
divulgar nas rádios, às vezes até no outdoor. Você tem aproveitado também as outras formas de se fazer divulgações? É um psicólogo, gente, que está com a vida financeira organizada. Ele está com a vida financeira pelo menos planejada, no campo de visão. Ele sabe redividir o dinheiro, ele sabe para onde vai o dinheiro dele, de onde vem e como se manter dessa forma autônoma, onde o dinheiro ele é mais fluido, ele não chega com uma constância, toda semana a mesma coisa, não é uma CLT. É um profissional que está no início de carreira e de repente ele ainda não sabe desse fazer dinheiro, né, através da psicologia, através dos atendimentos. Ele está numa fase de transição, onde uma outra profissão sustenta esse fazer, mas ele precisa aprender sobre como fazer e sustentar financeiramente esse novo trabalho. Ou não, ele já pratica, ele já tem essa habilidade, ele já é um profissional de muitos anos e precisa dar essa manutenção, esse sustento dessa vida do dia a dia de consultório. É um profissional que deseja trabalhar mais de 6 horas, menos de 6 horas, 12 horas, 10 horas, ele quer uma agenda cheia, ele quer trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite, como está a qualidade de vida dessa pessoa? É um profissional que quer seguir sozinho. Kátia, eu prefiro seguir sozinho, no meu tempo, do meu jeito, ou não, ele faz questão de fazer parte de uma rede de apoio, ele faz questão de fazer parte de contato com outros profissionais e ouvir outras histórias, outros depoimentos, outro tipo de fazer, um novo ponto de vista. Ele é fechado, ele é mais aberto. É um profissional que prefere o anonimato, não gosta de aparecer, entra no consultório, faz o seu 1 a 1, não pega nem elevador com o cliente, se encontra o cliente na área, no momento social, desvia o caminho, não cumprimenta. Ou não, ele entende que a nossa profissão precisa de visibilidade, que cada movimento que a gente faz contribui para o crescimento da nossa profissão, para alcançarmos mais vidas, mais famílias, mais crianças, mais adolescentes, mais escolas, mais professores, mais profissionais da área da saúde e tantos outros profissionais de diversas áreas. Gente, essa lista não para, né? Então observe qual psicólogo que você é, né? Onde você se encaixa e quanto X você fez em todas essas possibilidades de psicólogos que você é. Então vale pensar, né? As categorias. Se você ainda é estudante, está no 9º, 10º período, talvez você precisa continuar estudando. Estreitar suas relações com seus colegas e professores. Fazer amizade com quem está formando agora no 10º e já vai sair da faculdade, de repente já com um plano. Levantar quais são as parcerias, as possibilidades de você começar a divulgar o seu trabalho, já fortalecer a sua rede social. Nada te impede, né, nesse momento, de falar de um tema do seu estudo, da sua monografia, e de se arriscar, de começar a dar as palestras, de fazer rodas de conversa. Se você está estudante, talvez o que você precisa nesse momento? Você precisa de coragem, você precisa de inspiração, você precisa de um caminho, você precisa de um passo a passo, você precisa de começar. Talvez você já é recém-formado, está com seu CRP na mão, e você precisa do quê? Talvez você precise de uma orientação, você precisa de uma sala, você precisa aprender a atender online, você precisa de clientes, você precisa de ter repertório de casos, você precisa de ter segurança para começar e atender esse 1 a 1 cada vez mais bem atendido, para que essa pessoa não vá embora do seu atendimento e toda vez que alguém perguntar assim, e aí, você está diferente, o que você está fazendo? A pessoa fala, estou fazendo terapia. Comecei um processo terapêutico, tem um psicólogo excelente para te indicar. Gente, não abro mão de terapia na minha vida. Vou fazendo os ajustes financeiros, eu me reorganizo para fazer de 15 em 15 dias, mas não abro mão. Se você está no momento, né, já se formou, mas precisou se dedicar a outra área, ou familiar, ou trabalho, e quer iniciar na área clínica, quer retomar esse processo, né, do que você deve estar precisando nesse momento? Você deve estar precisando se atualizar, você deve estar precisando também de um passo a passo de como fazer, qual caminho seguir, daquilo que deve dar mais resultado atualmente, o que não dá. É necessário também, importante, né, que você faça parte de uma rede de apoio, que você aprenda a divulgar o seu trabalho de uma maneira atual, que você possa aproveitar essa grande onda pós-pandemia, que você possa ampliar a sua prática clínica e estudar diversos casos, né? E mesmo você que já tem tempo de carreira, do que você precisa, gente? O que a gente está fazendo aqui, né? A gente está ampliando os nossos horizontes, a gente está falando para diversos psicólogos, a gente está alcançando outros estados, a gente está conversando com outros psicólogos, a gente está trazendo novas histórias, a gente está aqui fortalecendo a nossa rede para que a gente não caminhe sozinho, mesmo a gente já vivendo de psicologia, já tendo uma trajetória ampla nessa área.
Mesmo depois de realizar inúmeros sonhos, mesmo depois de me tornar professora, palestrante, viver de consultório. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente precisa? Né? Isso vem de o que a gente não tem. Isso vem de encontro, uma frase que eu vivi escutando. Os psicólogos são divididos. Não tem união na nossa categoria. Então a gente foi colocando pontos em comuns, o que dava para conversar entre a gente, mesmo que fossem psicólogos da área clínica, são várias opções, mas coisas em comuns do nosso dia a dia, quais arestas a gente precisava reparar, aquilo que a gente poderia dar de profundidade, o que faria o nosso trabalho crescer, porque a gente estava precisando disso. Você pode pesquisar, a gente desconhece um trabalho igual o nosso. Tem vários trabalhos excelentes. Eu também bebo de diversas fontes. Mas estava faltando, assim, o que a gente estava precisando? Um canal que falasse de fortalecimento da nossa carreira, da nossa profissão, para além do nosso umbigo. Porque um atendimento mal feito queima o filme de todos nós. As pessoas ainda tendo um preconceito com a psicologia, dificulta o crescimento da nossa profissão. Dificulta o seu consultório, você viver de consultório, você realizar os seus sonhos. Dificulta um cliente voltar para uma sessão de psicoterapia, dificulta a pessoa entender que é um processo, que não é mágica, que é coisa de adulto. Se não é atendimento infantil, né, gente? Tem muita criança imadura que consegue entender muitas coisas, mais do que muitos adultos, né, num lugar infantilizado. Então, a gente olhando para aquilo que a gente precisa e olhando para aquilo que a gente quer, é muito diferente, né, gente? E eu não estou aqui para te falar o que você precisa. Eu quero que você se dê essa oportunidade de escrever as suas necessidades. Você olha aí para o seu papel, olha aí para o seu caderno e fala, meu Deus, nesse momento da vida, fevereiro de 2023, olhando se eu sou estudante, se eu sou recém-formado, se eu estou numa transição de carreira, se eu já vivo de psicologia, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu tenho filho, se eu não tenho filho, se eu tenho alguém que me apoia, que não me apoia. Olha para tudo isso e pensa, do que realmente eu estou precisando? Quais são as minhas necessidades? O que eu ainda não tenho? Eu estou buscando o quê? Né? É importante que você faça essa pergunta e faça a distinção entre querer e precisar. Então, gente, na hora que a gente vai olhar a raiz da palavra precisar, olha que interessante, eu adoro essas coisas. Do latim precisus veio a noção de se ter a necessidade de algo, de estar privado de alguma coisa, que é de onde se desenvolveu a semântica ser necessário, carecer de. Isso, então, gente, vai nos remeter a algo que não temos. É aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Então, observe aí na sua casa algo que você não tem. E tenta distinguir aquilo que você não tem daquilo que você quer. Já ajuda, né? Só pra gente começar a fazer a distinção dessas coisas. Quando a gente pensa na palavra querer, e se a live de hoje fosse o que quer um psicólogo, olha como que isso muda, né? Querer tem a ver com sentir vontade de, ter a intenção. Nós queremos, Kátia, viver de psicologia clínica. Tem uma vontade, né? Desejar, adquirir ou possuir. Então, Kátia, eu desejo ter mais clientes. Um outro ponto de querer tem a ver com exigir que se cumpra, ordenar. Eu quero o meu dinheiro do atendimento. Querer também tem a ver com almejar algo profundamente, aspirar, pretender. E de repente você pode falar, né? Eu quero um trabalho bem remunerado. Então observa que aquilo que eu preciso aponta para algo que eu não tenho. Eu posso ter. Mas para eu ter isso, o que eu preciso fazer? Qual é o caminho? Quais são as ações? Qual o movimento que eu vou ter que fazer para isso? Já que eu não tenho. O querer é um desejo, uma intenção, uma vontade. E às vezes, gente, essa vontade, ela não é o suficiente para te mover. Às vezes, essas frases de vontade, de desejo, elas ficam muito no mundo das ideias. Elas não trazem a gente tanto para o real.
Elas vão lá conversar com as nossas fantasias. É muito importante que a gente levante, né, aquilo que a gente quer. E também uma listinha daquilo que a gente não quer. Tem coisas que ficam mais fáceis de serem escritas daquilo que a gente não quer mais viver. Mas olha com honestidade a sua lista do querer e olha para a sua lista do precisar. Quantas vezes, gente, é muito importante que a gente coloque como prioridade aquilo que a gente precisa do que colocar como prioridade aquilo que a gente quer. Observa. Às vezes, né, algumas pessoas mais antigas falam sobre isso. É o que você precisa ou o que você quer? E eu sei que dentro da gente, a frase precisar, ela já vai remeter a uma dor, a uma falta, àquilo que eu não tenho, a uma carência, a uma necessidade. Mas se a gente não cuidar daquilo que dói, se a gente não cuidar daquilo que falta, se a gente não cuidar daquilo que a gente não tem, isso vai continuar lá. E a gente vai realizando algumas coisas que a gente quer. Mas às vezes a gente não cuida daquilo que a gente precisa. Então, a live de hoje mexe muito comigo também, viu, gente? Eu tomo porrada aqui também. Eu escrevo, vou tomando porrada, vou estudando, vou tomando porrada. Que a gente tá falando pra dizer que ninguém é perfeito. Que a psicologia é um recurso, que a gente tem um privilégio de estudar várias coisas para organizar mais rapidamente as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. A gente dá uma nota tanto quanto, né? Então, a questão aqui não é apontar erro de ninguém, a ferida de ninguém. É fazer esse processo reflexivo para todos nós. Nesse processo do adultecer. De olhar para aquilo que a gente precisa. De olhar para aquilo que a gente também deseja e quer. Mas separar essas coisas e tomar decisões do que a gente vai colocar como prioridade nas nossas vidas. Quais são as suas prioridades? Para realizar os seus sonhos, para realizar a sua lista do querer, para realizar a sua lista de necessidades, quais são as ações que você vai ter que fazer? Realmente. Entre esse querer, o desejar, o precisar, o necessitar, como que anda a sua lista aí? Isso é importante, gente. Essa reflexão é importante. Porque eu tô no campo de batalha todos os dias. Eu escuto várias questões. Tanto dos atendimentos de casal, família, individuais, adultos. Eu escuto, às vezes, as queixas dos filhos, né? Quando é um atendimento de família. Eu escuto os profissionais através das supervisões, das aulas, do nosso programa de acompanhamento e desenvolvimento. E quando a gente aprende a fazer a distinção dessas coisas, isso dá uma clareza, isso desembola essa quantidade de informações que a gente recebe, nossas e no nosso dia a dia, para que a gente faça então e tome melhores decisões nas nossas vidas, diariamente. Né? Não é para a vida toda não, é diariamente. É um dia de cada vez. Então, hoje, o convite é que você olhe para sua lista, faça a distinção daquilo que é querer e daquilo que é precisar. E que você então possa redefinir os seus objetivos. Que você identifique mesmo o que você quer como psicólogo clínico, o que você quer da psicologia clínica. Que você seja verdadeiro e honesto no restabelecimento das suas metas. Eu sei que a gente está em fevereiro, é pré-carnaval. Muitas pessoas, né, retomam a velocidade normal da vida pós-carnaval. Isso é cultural, nenhum problema, né, em relação a isso. Eu falo que o nosso ano de 2023 começou ano passado. Mas independente de você ter começado o ano passado, esse ano, depois do carnaval, né, aproveita para sempre olhar para suas metas, os seus objetivos, porque eles são seus, de mais ninguém. São seus, são exclusivos. Você que desenhou, você que projetou, você que escreveu, você que imaginou. Você tem o direito de revisar isso quantas vezes você quiser. Vai lá e estabelece o que é meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Coloca um P de preciso na frente daquilo que você não tem. E um D de desejo naquilo que você ainda quer realizar, né? Que ainda você quer. Deixa isso claro para você.
Desenvolva seu plano de ação. Coloque ações específicas, coloque data nas coisas que você precisa. Que você precisa. E que você quer, né? Não caminhe sozinhos, peça ajuda, converse com pessoas. Para de ficar quebrando a cabeça sozinho, gente. Tão bom quando a gente tem alguém para conversar, para compartilhar, para falar daquilo que a gente está imaginando, ou daquilo que a gente imagina, daquilo que está passando por nós, sobre aquele ponto de vista. E às vezes chega alguém que vai trazer outro ponto de vista, vai falar uma frase, uma palavra, uma metáfora que vai te descortinar e vai esclarecer algo para você. Não caminhe sozinhos. Se permita ser flexível, se permita ser resiliente, se permita ser um pouco mais leve, mais de boa com a vida. É muito importante para que a gente não leve as coisas tão a ferro e fogo assim. Vai estudar, vai ler outras coisas. Tenha humildade de entender que a gente não sabe de tudo. E então, se tem um tema, alguma coisa que você precisa, que você não sabe, vai estudar, vai ler, vai conversar com outras pessoas, vai ver vídeo, vai ver palestra, vai ver uma aula sobre aquilo. O YouTube tá lotado de boas informações. O Instagram tá lotado de bons conteúdos. Observe para onde seu dedo tá indo. Se o Instagram tá selecionando só coisa superficial para você, é porque você tem olhado para coisas superficiais. Se o Instagram, ou o YouTube, ou o Google seleciona só coisas que te distraem, só coisas que fazem você ficar triste, coisas que fazem você comparar sua vida com a vida das outras pessoas, só coisas que não acrescentam, porque o seu dedinho tá ali procurando essas coisas, o seu olhinho tá ali mirando naquilo. É uma máquina, gente, é um robô que está analisando aquilo que a gente fala, para onde a gente olha, para onde que o nosso dedo clica. Então, por gentileza, observe aquilo que você precisa e vai dar atenção para isso. Vai cuidar disso na sua vida. Às vezes aquela horinha, 30 minutos que você se dedica vendo bobagem, você vai ver 30 minutos de uma coisa útil na sua vida, vai te ajudar a alavancar, a destravar, a seguir em frente. Aproveite as oportunidades. E a primeira delas é estar vivo, é acordar, é respirar, é poder caminhar com os próprios pés, é poder seguir sua vida, é poder virar adulto e contar histórias, né? A vida poderia ter interrompido durante toda a nossa jornada, né? Desde a gestação, e a gente está aqui para contar a história, para viver. E para fazer essa vida uma vida mais bonita, vai depender de quais escolhas você faz. Gente, se tem uma coisa que é importante ser desenvolvido nessa vida, chama disciplina, o fazer constantemente. Mesmo que seja devagar, né? Mesmo que seja aos poucos, mas faça, se movimente. Tenha paciência com você, seja generoso, tenha autocompaixão, não fique se maldizendo, né? Seja o primeiro a se elogiar, a se amar, a se agradar, a ser honesto com você mesmo, a corrigir os seus comportamentos. Seja o primeiro a se desejar o bem de uma vida melhor. E por gentileza, né? Se puderem, nos escrevam. Você, psicólogo, o que quer? Do que precisa? E como a gente pode fazer para te ajudar por aqui? A gente tem quebrado a cabeça em inúmeras lives, inúmeros encontros, para trazer para você alguma informação, algum conteúdo que vá de encontro a alguma necessidade sua. Com esse foco de arestar as informações, né, da nossa formação, de trazer algo que possa te ajudar a aprofundar nessa jornada e para fazer a sua carreira crescer e alavancar. Nós estamos aqui, né, olhando para esse tripé, apoiados nesse tripé, para fazer que você e a psicologia cresça no nosso país, para que você realize os seus sonhos, para que você atenda às suas necessidades e para que a gente faça isso juntos. Nosso objetivo é que você não se sinta sozinho. Nosso objetivo é que a gente vá construindo cada vez mais uma grande rede de apoio de profissionais da psicologia clínica do nosso país. E o nosso objetivo é que o seu paciente, o seu cliente perceba resultado, diferença, valor a cada atendimento que você fazer, desde a primeira sessão. Beijo no coração, se cuidem, é carnaval, se protejam, divirtam. Para quem não gosta muito de carnaval, descanse. Aproveita para reorganizar aí a vida, o armário, as visitas, os encontros, cada um do seu jeito, da sua forma. Lembre-se que tem uma premissa, né, que eles falam que é do Dalai Lama, que se você quer saber se você é uma boa pessoa no mundo, não gere sofrimento nem para você,
nem para outros. Que essa frase norteie um pouco o nosso comportamento, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de relacionar. Mas lembre-se, não gere sofrimento nem para você, nem para os outros. Beijo no coração, se cuidem, bom carnaval!